A proposta inicial do movimento de reforma com o Ricardo Adam era lavarmos a roupa suja dentro de casa. Este foi um princípio que buscamos manter isso de uma maneira muito forte, né? Mesmo com o movimento lá da MCCB, onde nós temos um departamento jurídico para tratar dos assuntos, desses problemas de direitos humanos dentro da igreja. E a advogada, salvo engano, a menos que eu esteja falhando na minha memória, a advogada era a doutora Andréa Grilo, que cuidava dos nossos assuntos jurídicos, né? E ainda buscamos manter, né, a nossa lavanderia interna, lavando as nossas roupas sujas dentro da igreja. Bom, o princípio, o ensinamento, a direção é que você tendo alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, que procure o ministério, escreva lá para os ministros lá no braço, ou procure-os pessoalmente e fale, né? E havia a promessa deles ouvirem você, dar uma resposta. Agora, isso não sei se funcionava antigamente, né? Mas de pelo menos 13 anos atrás, que eu ando mexendo com estas coisas, não funcionou assim, né? Há vários casos. Vocês conhecem aí, vocês todos conhecem o irmão Hélio Marques. Ele escreveu lá para o Brás, lá uma cartinha, falando sobre dúvidas doutrinárias. O que respondeu Brás? Disse que procurasse o ancião lá da região dele. Bom, ele foi procurar o tal do ancião que lhe foi indicado. O que ele ouviu? O que ele ouviu? Gritos! Gritos e ameaças. Tá aí, ó. Acho que é Rodrigo Chiosini o nome dele. Ele tá aí na internet, né? Então, o que ele viu? Ele viu um cooperador de jovens, dono de boteco, ganhando pão com o vício, com a miséria das pessoas. Está vendendo cachaça. Então ele entendeu que isso era um péssimo exemplo, né? Ele não compreendeu isso. Foi procurar o ancião da sua região lá. O que aconteceu? Gritos, ameaças, acusações de que ele estava endemoniado, querendo causar divisão na igreja. Entendeu? Reginaldo Farias, jovem, músico, dentro da igreja, comportadinho, se apaixonou por uma jovem, casou-se. Passado 2 meses, não consumou o casamento. Por quê? Por minhocas na cabeça. O assunto foi parar no ministério. E o ministério, bom, não aconselhou o casal. Dissem apenas que se vocês querem se separar, e a moça queria se separar, né, vocês não devem se unir a ninguém novamente, permaneçam sozinhos e dentro da igreja, senão nós vamos tirar a liberdade. E o jovem, o Reginaldo, apaixonado pela moça, exclamou: irmão, e eu como é que fico? A resposta do ancião: o que você quer que eu faça se você é impotente? O que você quer que eu faça? Então, veja só o que aconteceu. O casal se separou, a moça se envolveu com outro rapaz, não sei se casou com ele, não sei o que aconteceu. Eu sei que o Reginaldo
passou 7 anos no meio da Irmandade. O assunto da reunião vazou, viu? E o pessoal, a boca pequena, achava que ele era homossexual. O desespero desses jovens chegou ao ponto de sentar-se lá em frente à igreja do 15 de novembro, sentar-se nos trilhos para ser atropelado por um trem. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento uma coisa dessa? Hoje nós temos, não é de hoje, isso é dezenas de anos, né? Especialista em comportamento sexual, em resolver esses problemas, tem medicamento. Era só orientar o casal. Aliás, se esses homens fossem guiados por Deus, antes, mas bem antes, logo quando o probleminha começou a aparecer no meio dos dois, esse ancião, junto com a sua mulherzinha, teriam ido visitar o casal. Ele pegava o Reginaldo e levava ele para a sala, ela pegava a jovem e levava para o quarto e orientava direitinho que isso é problema de comportamento, e que isso é dificuldade mental, minhoca na cabeça, procura uma pessoa, procura um médico, tal, especialista em sexualidade. E teria tudo se resolvido sem um problema dessa dimensão. Porque esses camaradas são estúpidos. Não sabem que o trabalho deles é pastorear. E que o pastoreio não é só lá na tribuna, não, pregando. É no dia a dia, A irmã se separou do marido, né? Perdeu a liberdade. Aí foi pro mundo, né? Lá no mundo, num salão de baile, conheceu um homem, um viúvo, né? E começaram a namorar e acabaram se unindo em matrimônio, né? Se uniram em matrimônio. Bom, passou mais um tempo, tal. Bom, e ela voltou para a igreja, começou a congregar. E o que sucede? Um dia ela falou sobre o batismo, convidou ele para ir assistir. Ele foi e assistiu e batizou. Aí, no dia seguinte, sabe o que aconteceu? O irmãozinho perdeu a liberdade. Caramba, pecou. Pecou, cara. O cara pecou. Por quê? Porque ele casou lá com uma irmã que não tinha liberdade dentro da igreja. Pecou. Então, o cara está sem liberdade até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Entende? Eu tenho na minha família um caso engraçado. Engraçado. Uma tia da minha esposa, né, se converteu, né? Foi para a igreja lá. Começou a participar dos cultos, animadinha, todo culto lá. Passou, depois de 10 anos dentro da igreja, ela era amaziada, né? Depois de 10 anos, as irmãs descobriram isso. Aí falaram para ela: não, irmã, tem que casar, irmã, não pode ficar assim na igreja amaziada, tem que casar, irmã. A irmã não podia nem ter batizado, entendeu? Sem um casamento. A irmã tem que casar, você está fora da palavra de Deus, está fora do ensinamento, tal. O que ela fez? Tem que casar, bom, legal. Então, ela providenciou os documentos do registro civil e procurou o padre para fazer o casamento. E o padre fez o casamento dela. Bom, tá tudo legal, né? No primeiro culto, depois do casamento, ela levantou e testemunhou isso, que ela foi e procurou o padre e casou na igreja católica. Entendeu? O que aconteceu? Perdeu a liberdade. Entende? Agora eu pergunto para você, quem é que deveria perder a sua liberdade?
por não cumprir, não executar a principal função de um pastor, que é pastorear. Esses anciãos divorciados da palavra de Deus e que não têm amor pelas almas que lhes foram confiadas dentro da comunidade. Por quê? É essa a função do pastor. Quando levanta de manhã, abre os olhos, ele deve estar perguntando para si mesmo: meu Deus, como estão as minhas ovelhas? Onde estão elas agora? Será que há alguma que está precisando de cuidado, precisando de um aconselhamento, de uma orientação, de uma oração? Já levantar, pegar a sua Bíblia, pôr debaixo do braço e ir para o meio das ovelhas e conversar com elas, visitar as famílias e olhar e saber o que está acontecendo. Entendeu? Mas a máxima é diferente. É aquele famoso, né? Deixa que Deus cuida. Quando o safado, sem vergonha, foi colocado no ministério para executar essa ação, para fazer exatamente isso, cuidar das suas ovelhas. Não, ficam no púlpito pregando, sendo adorados, numa adoração desgraçada, porque eles se declaram portadores da palavra de Deus. A palavra de Deus está na boca deles. O Senhor responde pela sua misericórdia, mas ele leva a glória, porque essa cambada de falsos profetas nem para se confessar pecadores são capazes, e se apresentam todos os cultos como firmes e fiéis, para herdar a coroa da vida eterna, por meio de isso é mensagem subliminar, por meio de mensagem subliminar, ensinando para o povo que pelo menos até aquele momentinho que ele está testemunhando, ele é um santo de Deus, é aquela maravilha, a primadona da santidade na glória de Deus. É ele Deus, sabe? Porque Jesus também, eles botaram de lado. É ele Deus, estão cheios da glória dos céus. Mas aí, não faz o que é mandado. O Senhor mandou que os pastores pastoreiem as suas ovelhas. E o trabalho do pastor é andar no meio delas, ficar fedendo ovelha. O pastor tem que feder ovelha. Você chegar perto dele e sentir o cheiro, o fedor da ovelha. Senão não é pastor. O Senhor falou lá, né? É mercenário. O pastor que não cuida das ovelhas não é pastor, é mercenário. Viu? É mercenário. Então, essa gente, esse tipo de cabeça que está aí, está cheio de meleca desse tipo, e tem de montão. Bom, a situação é essa. Estão despreparados para tratar problemas pessoais que surgem dentro da igreja. Então, em outros casos mais, sabe? Eu não vou me delongar nessas coisas aí, porque são dezenas de casos. Bom, mas por que acontece isso? Porque estas pessoas que estão na liderança estão despreparadas para tratar os problemas que há no meio da Irmandade. Por que estão despreparados? Porque eles estão divorciados da Irmandade. São dois grupos distintos. Eles lá em cima, no altar,
lá embaixo sendo adorado e nós aqui no poço, no buraco, né? Impedidos de examinar, né? Impedidos de se informar, né? Sendo manipulados na mente e no coração por falsos ensinamentos e manobrados ao bel prazer dessa gente. Só que sucede o seguinte: está aí a internet. Isto é uma ferramenta que o Ministério não contava, em absoluto não contava. Eles, quando houve o crescimento da internet no Brasil e no meio da Irmandade, especialmente, o que eles fizeram? Proibiram a Irmandade de ir na internet, mas a gente não consegue segurar isso, sabe? E as coisas todas começaram a aparecer. Então, realmente, o Isaías está dizendo que o que foi dito a respeito da congregação nessa revista é irrelevante, sabe? Muito irrelevante. Mas se você for mexer, se for denunciar, se for pôr a público toda a malandragem dessa gente, as grosserias, abuso dos direitos humanos, falta de respeito, isso vai dar vários livros, porque são soberbos, sabe? Soberbos, orgulhosos, não ouve ninguém, tá? Não se consertam, não se consertam, tá? Não se consertam. A melhor coisa que, se tivesse sido abertos e humildes para consertar, resolver os problemas, ouvir as pessoas, dar solução, o rumo teria sido, as coisas teriam sido diferentes. Mas não, estão no poder, se isolaram da igreja, tá? Não ouvem o povo. As consequências são essas mesmas. E vai ficar pior. Vai ficar pior. Bom, eu ia indo embora, né? Faltou dizer, o Reginaldo Farias é casado e é pai de 4 filhas. Não sei se já cresceu mais a família dele, porque o meu contato, o último contato foi há 2 anos, 3 anos atrás, né? Tá vendo?